Boa noite a todos, boa noite a todas, vereadores, vereadoras, mesa, pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela internet. Essa semana, após a inauguração da entrega das casas do Selmi Day, eu estive no local, em visita às famílias que já estavam mudando e também para fiscalizar a entrega das casas, como que as casas foram entregues, e constatei alguns problemas que acho que a base do governo, o prefeito Barbieri, tem que se atentar. São problemas que nós já havíamos dito aqui que eles iriam ocorrer, mas algumas casas foram entregues sem nenhuma condições para que as pessoas pudessem mudar, sem pia, sem vaso sanitário, sem pintura, algumas casas sem reboque, com vidros quebrados, enfim, logicamente que essa questão de estrutura das casas, elas vão se corrigir, se corrigem, né? Espero que se corrijam rapidamente, mas o que eu constatei de mais grave e urgente é o que também nós já tínhamos levantado aqui, alertado o governo Barbieri que iria ocorrer, que é a falta de aparelhos públicos para aquela comunidade, né? Estivemos conversando lá com várias mães que estão tendo que levantar às 5 horas da manhã, pegar o primeiro ônibus, ir até o terminal de integração com as crianças e depois do terminal de integração ir para o Jardim América ou ir para a vila e para os locais que elas moravam antes de ser entregue às casas. Então isso é um problema sério, nós já havíamos alertado que isso ocorria e está ocorrendo, né? Porque nós temos que ser justos, vir aqui falar da inauguração, da entrega. Eu acho que é bom, é positivo o programa, mas essas questões elas têm que ser corrigidas imediatamente, porque a população mais carente, de 1 a 3 salários mínimos, também merece toda a atenção do poder público, principalmente no que diz respeito às questões de condições de aparelhamento público. Outra questão que está colocada lá, que também é muito séria, é a questão de acesso a posto de saúde. E outra questão também que nós já havíamos alertado é a questão do transporte coletivo, que também gostaria que a base se atentasse. Os ônibus não estão chegando à totalidade do conjunto habitacional que foi entregue, ele está cortando o meio do conjunto habitacional, então a população que recebeu casas mais no final do conjunto está tendo o acesso ao ônibus após um longo percurso a pé, com crianças no colo. Se chover, fica muito complicado. Então, são nessas condições também que temos que falar aqui, que foram entregues as casas no Selmi Day. Outra questão que nós levantamos essa semana também, espero que depois da minha intervenção aqui, não precisa vir ninguém aqui explicar por que está acontecendo, ou por que aconteceu, mas também precisa ser corrigida. O governo, nós sabemos, a prefeitura tem as dificuldades, eu conheço as dificuldades da prefeitura, mas algumas coisas têm que ser priorizadas. Não pode a Guarda Municipal, o papel, a importância que tem a Guarda Municipal, ficar com quase a totalidade das suas viaturas paradas. Não pode. Essa semana, a Guarda Municipal não conseguiu fazer ronda escolar porque as suas viaturas estavam paradas lá na Guarda Municipal, ou por falta de manutenção, ou porque bateram, ou porque estão totalmente sucateadas. Então, são problemas que o governo municipal, o senhor prefeito Barbieri, tem que ter um outro olhar para essas questões, que afetam diretamente a população de Araraquara. Então, não pode tratar a questão da guarda, dessa falta de estrutura, de falta de aparelhos públicos das casas populares, da mesma forma que trata
outras questões menores que se demoram muito a ser resolvidas. Então, acho que a base tem que se atentar para isso, levar essas questões para o prefeito Barbieri, e principalmente essa questão das casas do CELMIDEI tem que ser corrigidas imediatamente. Eu tenho mais 2 assuntos para falar. Eu fiz também uma visita na Fundação Casa essa semana, cujos servidores do Estado estão em greve. Fui lá levar o meu apoio para os grevistas da Fundação Casa, e aí, nessa visita, que nós podemos constatar a precarização na questão da segurança pública do Estado. Não existe nenhuma política de recuperação na Fundação Casa pelo governo Alckmin. Não existe nenhuma política para dar condições de trabalho para aqueles servidores que atuam na Fundação Casa. E a minha impressão, chegando na Fundação Casa, se algum vereador aqui tiver a curiosidade de ir visitar, é de completo abandono. Na entrada da Fundação Casa, nós já sentimos a precariedade desse serviço. E os servidores, eles não estão pedindo, além da reposição da inflação, a melhoria no salário do ponto de vista financeiro, econômico, eles estão pedindo condições de trabalho para o governo do Estado. Eles não têm nem lugar para tomar uma refeição. Logicamente, nós não pudemos entrar na Fundação Casa, mas o relato deles é que essa precariedade atinge diretamente os menores infratores. Grave, muito grave essa situação, que o governo do Estado, há muito tempo, não tem um olhar para corrigir essas questões. Por isso que nós, cidadãos de bem, estamos sofrendo aí a questão da segurança que se espalha cada vez mais no Estado e no país. Preocupante, quando nós conversamos com esses servidores da Fundação Casa e apuramos que não existe, que aqui também não é nenhum tipo de preconceito, além de não existir nenhuma política de recuperação, também não existe nenhuma política que coloque infratores que roubaram uma bicicleta, só para dar um exemplo básico aqui, em uma determinada fundação, em uma determinada unidade, e infratores, doutor Helder, que cometeram um crime grave. Mais 1 minuto. Para finalizar, não poderia deixar de entrar nessa questão dos servidores municipais. A base também, acho que hoje, tem que ouvir desarmadamente o recado que deixou aqui o servidor do sindicato, que foi o Luciano, que está se propondo, eles estão se propondo ao diálogo. Acho que esse é o caminho que nós, inclusive, vereadores, temos que procurar aí nessa relação, e estou dizendo isso porque foi isso que fez com que o governo do Edinho conseguisse implantar a CIPA, que não tinha. Conseguimos resgatar o sindicato que hoje está aí, que não existia. Conseguimos inaugurar o restaurante popular. Conseguimos implantar, pela primeira vez, o contrato coletivo de trabalho no município. Criamos condições, demos para os servidores o plano de saúde. Tudo isso através do diálogo. Muito obrigado e boa noite.